Amém? Amém, irmãos? Tem alguém feliz com Jesus aí? Tem? Maravilha do céu. Estamos nesse culto de ceia tão maravilhoso. E como os irmãos sabem, ontem nós participamos ali de uma conferência para líderes, para a implantação da oração da madrugada aqui em Paracuru. E hoje pela manhã nós tivemos a primeira oração coletiva na Praça do Farol, reunindo todos ou quase todos os ministérios da cidade. Vai ficar sendo uma vez por mês, todo mundo reunindo, segundo domingo do mês, mas todos os dias, às 5 horas da manhã, a igreja vai estar aberta e nós vamos estar orando nessa oração da madrugada. Amém? É aberto para toda igreja, né? Então amanhã, depois, a oração da madrugada não é uma campanha, é um estilo de vida. A gente começa hoje e não para mais não, viu? E isso mudou a nação da Coreia do Sul. Coreia do Sul, lá do pastor Paul Yang-Shu, que já dorme no Senhor, era a quarta nação mais pobre. Eles iniciaram a oração da madrugada. Hoje ela foi para, se eu não me engano, a 12ª ou a 10ª da economia mais elevada. E o que aconteceu lá? As favelas acabaram, tudo por causa da oração da igreja. E eu creio que isso acontecerá aqui em Paracuru também. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Nós iremos ler até o 7. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu quero continuar falando sobre o sangue de Jesus. Falei na ceia passada e eu vou falar de novo hoje. Glória a Jesus. Efésios 1, versículo 3, quem achou diz amém. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Diga comigo, em quem temos, tá fraco, em quem temos a redenção pelo seu sangue, pelo seu sangue, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Fecha os teus olhos. Oh Espírito de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. Tua presença é o melhor remédio, Jesus. Tua presença é o que mais quero, Jesus. Que eu perca amigo, que eu perca dinheiro, eu só não posso perder tua presença, tua presença. Aleluia. E a gente sente Jesus. Sinta a presença de Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença aqui da gente, que causa arrepio na alma, e a gente sente Jesus. Que eu perca amigo, que eu perca dinheiro, eu só não quero perder a presença do meu Jesus. Oh, glorifique o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos aí e glorificar a Deus. Eu não sei o vale que você está passando,
Mas eu só sei de uma coisa: adore a Ele, porque a presença dEle vai te tocar esta noite. A presença dEle vai repreender todos os teus medos. A presença dEle vai apaziguar todos os teus temores. Oh, perca tudo, mas não perca a presença dEle. A quem iremos nós? Só Ele tem palavras de vida eterna. A presença dEle é o melhor remédio. A presença de Jesus faz o mar se acalmar. A presença de Jesus faz o paralítico andar. A presença de Jesus faz o cego enxergar. A presença de Jesus faz o morto ressuscitar. Oh, aleluia! Oh, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não quero perder tua presença, Jesus. Aleluia, aleluia. Sente aí glorificando ao Senhor. Não perca a presença de Jesus. Aleluia. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, em quem temos a redenção pelas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, nós somos perdoados por este sangue que Jesus levou na sua morte na cruz, que ele derramou, e ele leva para o santuário celestial, para o tabernáculo celestial. Em Hebreus capítulo 9, versículos 20 até o 25, ele diz, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nós estávamos manchados, o mundo precisava de perdão, o mundo precisava de purificação, mas Deus olha dos céus à terra e não vê um justo sequer. Todos estavam chagados pelo pecado. E Deus olha, e eu imagino no meu pensamento humano de pregador, trazendo antropomorfismo, atribuindo algo humano a Deus. Eu imagino Deus olhando e se perguntando: o que é que eu faço? Religião não salva porque não tem sangue. Uma denominação em si não salva porque não tem sangue. Para salvar tem que ter sangue. Sangue é sinônimo de vida. Sangue é vida. O próprio texto de Levíticos vai nos falar sobre isso. Mas não era um sangue qualquer, não era o sangue de um ser humano qualquer, não era o sangue de bodes ou de ovelhas como se fazia no tabernáculo terreno. Então ele reúne a trindade, as três pessoas da divindade, e ele vê a segunda pessoa que nós conhecemos como o Filho de Deus, mas ele era conhecido como o Verbo de Deus, porque no princípio o Verbo se fez carne. Aleluia. A Bíblia diz que o Verbo, ele estava com Deus, e o Verbo, ele se encarnou. A Bíblia diz que o Verbo, ele tabernaculou conosco. Então Jesus, ele veio para cumprir o mandado do Pai, para cumprir esta vontade. Então era um sangue acima de todos os sangues, porque nenhum animal tinha no seu sangue a validade. Eu expliquei isso. No tabernáculo antigo, precisava se levar para perdoar os pecados dos homens. Para o sacerdote, levava-se juntas de bois, levava-se bodes, levava-se ovelhas. Quem era rico levava uma grande junta de boi. Quem era pobre levava apenas alguns casais de aves, de rolinhas, de pombinhas, e levava também farinha, um pouco de farinha, para fazer a oferta da oblação. E havia também a oferta da libação. A oferta libacionária era uma oferta de líquido, e quando não se tinha o sangue, se tinha bebidas,
como o suco de uva, representando ali o sangue. Então a oferta, ela era tripartida. Ela tinha a oblação, que era a parte sólida, a libação, que era a parte líquida, e o cheiro suave, que era a gordura que queimava no holocausto e subia como incenso suave a Deus. E o que é interessante é que Jesus, ele cumpre essas três ofertas. Ele cumpre a oferta da oblação, que era a parte sólida. Ele cumpre a oferta da libação, que é a parte líquida, na sua carne que foi rasgada a oblação, no seu sangue que verteu a libação. Mas ele também cumpre o cheiro suave até Deus, aleluia, porque ele tinha que redimir o homem do corpo, da alma e do espírito. Por isso, em um sacrifício só, existia três ofertas repartidas ali. Então, Jesus Cristo, ele levou o seu sangue, que nós olhamos e percebemos que pode ser o sangue físico, mas ele também é espiritual, porque ele não leva apenas o seu sangue literal para um tabernáculo espiritual. O sangue de Cristo não é só físico, ele também é espiritual, que tem consequências físicas. Aleluia. Olhe para o seu irmão aí, você pode tocar nele, toque só no braço dele aí, né? Quebra aí os protocolos, esse negócio aí de distanciamento está acabando. Em nome de Jesus, e essas máscaras também, né? Você tocou nele? Ele é físico? Sim ou não? Por que ele está aí do seu lado? Por causa do sangue de Cristo. Aleluia. O sangue espiritual que traz consequências físicas. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Gênesis 4:10: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clamou a mim desde a terra. Foi a pergunta que Deus faz para Caim, quando ele mata o seu irmão Abel. E olhe que faz tempo que esse homem morreu, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que o sangue de Abel ainda fala, até hoje fala, até hoje clama. Só que ele diz que tem um que ainda é mais forte do que o de Abel, ainda clama mais alto do que o de Abel. É o sangue de Jesus Cristo, que foi mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens. É por isso que Paulo diz: só há um Deus e um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele faz questão de dizer o homem, porque ele veio em carne e padeceu e sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o caminho, ele é a ponte de ligação, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o intercessor, ele é o nosso intermediador. Então, muitas pessoas que ainda não entendem, pensam que pode falar com o João, fala aí para Deus. Pensam que pode falar ainda para o José, fala aí com Deus, José. Maria, vai ali, intermedia para mim. E eles inventam e criam em cada mês, em cada estado, em cada cidade, tem alguém, como chama-se de padroeiro, para falar com Deus, para que venha perdoar os pecados dele. Não precisa rodeio, nem pelo João, nem pelo o Genésio, nem pelo Albuquerque, não, nenhum desses é o intermediador, só tem um, Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum desses derramou o seu sangue. Nenhum grande líder de religião, nenhum deles disse: o meu sangue é a remissão, no meu sangue há perdão. Nenhum deles, das religiões que é crescente no Oriente Médio, ou até mesmo no Ocidente, nem Siddhartha Gautama, que é o Buda, não falou nada a respeito do sangue dele. Nem o Allan Kardec, o criador aí das reencarnações, nem as religiões orientais com a mente em psicoses, que diz que reencarna-se até seres inferiores, como animais. Nem o maometismo ou o islamismo, nenhum deles disse que o sangue dele tinha alguma coisa a ver com a remissão de pecados. Somente um sangue tem lastro, tem validade, é o de Jesus. Como eu falei no domingo anterior, toda moeda
para ela valer, toda cédula para ela valer, ela tem que ter um negócio chamado lastro. É o lastreamento da moeda. O que significa isso? É o valor. Ela é amparada, lastreada e garantida pela Casa da Moeda ou pelo Banco Central. Porque se não tivesse isto, as pessoas iam fazer xerox, cópia de tudo que era cédula. O negado ainda faz. Falsificado. Então, se você tem uma cédula falsa e for no comerciante, ele perceber que é falsa, ele vai querer? Sim ou não? Por quê? Porque ela não tem o lastro. Da mesma forma, o sangue de Cristo, ele tem a garantia, ele tem um lastro, e esse lastro é do céu, é do tabernáculo celestial. Aleluia. É por isso que Romanos capítulo 5 versículo 9 diz que o sangue de Cristo é poderoso para justificar. É por isso que em Efésios 1 e 7 que nós lemos, a Bíblia diz que o sangue de Cristo é poderoso para redimir. É por isso que em Colossenses capítulo 1 versículo 20, o sangue de Cristo é poderoso para produzir paz. Se tem uma das características importantes do sangue de Cristo, é que ele produz paz. As pessoas que estão em guerra estão precisando do sangue de Cristo. O que é precisar do sangue de Cristo? Não é como um hemóce que você vai doar o sangue lá, a bolsa de sangue, né? Porque o sangue é vida. É dessa forma, só que é espiritual. E o hemóce é de várias pessoas. Mas no hemóce espiritual, quando você está frágil, é só de uma pessoa. E esse sangue, ele traz paz. Esse sangue, ele traz paz em meio às guerras. Porque você pode estar passando por uma guerra e você tem paz, porque a paz que Cristo dá, ela é ultra circunstancial. Oh, eu sinto a presença dele nesse lugar. Você pode estar em pé de guerra na sua casa. Já pode ter levantado alguém lá no meio da sua família para querer fazer uma desgraceira, uma cachorrada que só Jesus na causa. Mas você tem paz no seu coração se você tem a garantia desse sangue aí no teu coração. Não há capeta, não há demônio, não há inferno, não há homem, não há anjo que possa te derrubar, que possa te derrotar. Sabe por quê? Porque o teu escudo é o sangue de Jesus Cristo que te dá paz. A Bíblia diz em Hebreus 9:22, e nós lemos que o sangue de Cristo é poderoso para redimir. Hebreus 10:29, o sangue de Cristo é poderoso para oferecer acesso ao santuário celestial. Hoje, tudo enquanto em algumas repartições públicas, em alguns eventos, tem que ter um passaporte. Ou pôr para rentar coisa. Quando a gente pensa que é na primeira, é na segunda dose. Pensa que é na segunda, é na terceira. Já tem estado aí que está na quarta, outros já estão indo para a quinta. Depois não tem mais nem a sexta, já morreu faz tempo. Mas pede um passaporte para passar, para entrar, para ter acesso. Para ter acesso ao santuário celestial, você também tem que ter um passaporte. E é só uma dose que foi dada de uma vez por todas, que não produz morte, mas produz vida. Aleluia. Acesso, a porta se abre. Quando você está indo para algum lugar, você tem que ter um acesso. E o acesso você vai ter que passar pelo quê? Pela porta. E aí Jesus disse o quê? Lá em João, capítulo 9, 10 e 9. Eu sou a porta. Quem passar por mim, salvar-se-á, porta da salvação. Quem passar por mim, sairá livre, porta da libertação. Quem passar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem, porta da provisão. Aleluia. Só Ele pode nos dar esse acesso, irmão. A Bíblia vai dizer também, a Bíblia diz que o sangue de Cristo é poderoso para santificar, Hebreus 13:12. O sangue de Cristo é poderoso para purificar, 1 João 1:7. Ele diz assim, o apóstolo João escrevendo: se nós
temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ah, pastor, mas eu estou tão falho, tenho andado assim meio lá, meio cá, tenho pecado, tenho feito algumas coisas erradas, chega aqui na igreja até eu disfarço, mas só Deus sabe como é que está, só misericórdia. Esse sangue tem purificação de pecado. Quando há arrependimento, a purificação, e a Bíblia diz que é de todo o pecado. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Na verdade, tem 2 pecados que a Bíblia diz que não há perdão. A Bíblia diz a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que isso não está acontecendo com você porque você está aqui. Quem blasfema contra o Espírito Santo quer nem saber de conversa com a igreja, com nada. Então ainda tem jeito. Sabe qual é o outro? O pecado não confessado. Porque quem não confessa, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se você quiser entender um exegese bem simples, uma explicação de um texto bem simples, é só você fazer ele no antônimo, né? Ao contrário. Se aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, então aquele que não confessa e não deixa, acontece o quê? Não alcança misericórdia. Então veja bem, o sangue de Cristo, ele santifica espiritualmente, neste caso, o pecado. Porque em Hebreus 13 e 12, a Bíblia diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ele padeceu fora da porta. O cordeiro, quando ia ser levado para o holocausto, ele não era dentro da cidade, ele não era dentro do arraial, ele era fora da porta do arraial, era fora da porta do tabernáculo. Antes que o sacerdote entrasse para o tabernáculo, ele tinha que fazer uma oferta chamada de holocausto. Holocausto significa totalmente queimado. Tinha que queimar tudo. E era fora da porta do tabernáculo. E Jesus vem e cumpre esta figura, que era ele mesmo. Ele era o cordeiro perfeito, que ia ser oferecido em holocausto por nós, fora da cidade de Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz, fora da porta. E o sangue é uma oferta de oblação, como eu falei. Hebreus 10 e 10 diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A Bíblia diz que o sangue ele faz expiação pelo pecado. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O sangue, ou seja, a vida, ela faz expiação, limpeza, a limpeza dos pecados. E a Bíblia diz que esse sangue é tão poderoso, irmão, esse sangue é tão forte. Hebreus diz aqui que nós lemos, que ele limpa até as coisas, ele purificou até as coisas celestiais. Já parou para pensar nisso? Um sangue que purifica não apenas as coisas terrenas, mas purifica a mobília do tabernáculo celeste, do céu. Aí você pensa, e a impureza no céu? A sujeira no céu? Por que Hebreus está dizendo isso? Ele purifica até as coisas celestiais. Eu penso, conjecturando aqui, é que algo ficou manchado quando Satanás pecou, quando Satanás se rebelou, quando Satanás veio com a terça parte de lá. Houve uma manchazinha que ficou. Jesus purificou aqui, purificou lá. Aleluia. E esse sangue é tão forte que purifica até o céu. E Hebreus diz que Deus, quanto mais o sangue de Cristo, Hebreus 9,14, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O sangue deveria se tornar em uma aliança de sangue, um pacto. Todas as vezes que os homens no mundo antigo, eles iam fazer uma aliança, um pacto, alguns deles cortavam a mão, faziam um corte na mão, e o outro também cortava a mão. E eles faziam o seguinte: eles davam a mão um outro, cortava e fazia assim, ó, porque agora o meu sangue estava junto com o sangue dele, estava se misturando, e agora o que era dele era meu, e o que era meu era dele. Se o inimigo vier contra ti, ele não vai vir contra ti, ele vai vir contra mim também, porque eu tenho uma aliança contigo, e o pacto foi feito de sangue. Quem é que está entendendo isso? O sangue de Cristo que há em nós, o sangue de Cristo que nos lavou, que nos redimiu, que nos purificou, que nos salvou, é uma aliança tremenda, forte, impactante, que se o inimigo vier e mexer conosco, está mexendo com ele também, porque tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu, tudo que é dele é teu, tudo que é teu é dele. Se o inimigo vier, está sendo não apenas o teu inimigo, está sendo inimigo dele também. Ele se levanta do trono, ele manda os anjos a trabalhar ao teu favor, aleluia, porque este é o sangue da nova aliança. No meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o sangue poderoso da aliança. Oh, aleluia. Era um pacto. Verso 20 do capítulo 13 de Hebreus. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Lá em 1 Coríntios 11, 25, que nós falamos, semelhante também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo também é poderoso para testificar. O sangue de Cristo é poderoso para lavar. A Bíblia diz que só entrará pelas portas da Nova Jerusalém aquele que tem as suas vestes purificadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Estes entrarão no céu pelas portas. O sangue de Cristo é poderoso para comprar vidas, porque em Apocalipse capítulo 5, no versículo 9, quando há a pergunta: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus 7 selos, João começa a chorar. O ancião diz: não chore, João, porque chegou ali o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu para abrir o livro. Ele olha e vê um cordeiro como se tivesse sido morto naquele momento. Ele está no céu, Jesus está chegando lá, e ele diz que o sangue dele, o cordeiro, era como se ele fosse imolado, morto naquele exato momento. E Pedro diz assim, ó: não foste comprado por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado que foi morto desde a fundação do mundo. Porque o sangue dele é tão valioso que ele é pré-histórico, é histórico e pós-histórico. No céu, o sangue dele é tão fresco como se ele tivesse acabado de morrer, acabado de ser imolado, porque tem uma garantia tremenda. Aí, a Bíblia diz que os seres viventes, lá em Apocalipse 5 e 9, eles começaram a entoar um novo cântico. Por quê? Porque quem conhece o sangue, ele não fica só na cantiga do capote: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ele canta um novo cântico, ele vive em novidade de vida. Então, ele diz assim, ó: o cordeiro que por seu sangue comprou povos, línguas, tribos e nações, porque o sangue de Cristo é poderoso para comprar vidas. O sangue de Cristo é poderoso para branquear, mas o sangue de Cristo também é poderoso para uma coisa. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse 12. Estou já terminando, não vou demorar muito não. Apocalipse 12, versículo 11. Aleluia. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Quem achou diz amém. Olha o que ele diz:
Eles fizeram o quê? O venceram. Pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Veja isto, irmão. Observe isto. A Bíblia diz que eles venceram. Eles venceram pelo quê? Pelo testemunho da palavra do Senhor e pelo sangue. Porque não amaram a sua vida até a morte. Então, tem uma arma poderosa aí para a igreja: o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós vencemos. Pelo sangue de Jesus nós triunfamos. A vitória vem não é pela força do braço. A vitória vem não é pelo meu intelecto. A vitória vem não é pelo meu poder aquisitivo, se eu tenho uma conta cheia de dinheiro ou se eu não tenho. Não vem através disso a vitória. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Tem uma arma poderosa, que é mais poderosa do que aquela bomba atômica lá da Rússia, com não sei quantas ogivas atômicas. Tem uma bomba poderosa, uma arma poderosa, mais forte do que as bombas nucleares da China, seja qual for desse país aí de guerra, da Coreia do Norte, seja onde for o país bélico. Há uma arma mais poderosa do que todas as ogivas atômicas e o arsenal dos muçulmanos do Afeganistão ou de Israel e de Jerusalém. Há uma arma mais poderosa que não está no âmbito da terra. Há uma arma muito poderosa que não está nos quartéis generais, não está no Pentágono, não está na inteligência americana, das suas forças militares, da polícia. Não, a arma poderosa que eu falo essa noite, ela é espiritual. É o sangue de Cristo que nos faz triunfar, é o sangue de Cristo que nos faz vencer. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Sabe como é que você vai vencer lá na sua família? Pelo sangue de Jesus. Sabe como é que você vai vencer lá na sua casa? Pelo sangue de Jesus. Sabe como é que você vai vencer na sua empresa? Pelo sangue de Jesus. Sabe como é que você vai vencer as lutas, as provas? Pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Levanta a mão e adora, levanta a mão e glorifica. Eu me alegro, eu me empolgo quando eu falo desse sangue. Sabe por quê? Porque quando eu falo no sangue, os enfermos são curados. Quando eu falo no sangue, Satanás bate retirada. Quando eu falo no sangue, Jesus se alegra também. Sabe por quê? Porque Ele te comprou, Ele te comprou com esse sangue. Oh, aleluia, oh, aleluia. Muitos podem não entender o que é isso, que zoada é essa. Não é gol do Fortaleza, nem do Ceará, nem do Flamengo, não. É a vitória pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E esse sangue é um sangue que produz vida espiritual. Muitos homens que se levantaram se diziam grandes. A Bíblia diz, a história diz: e viveu fulano, vírgula, morreu. Viveu Beltrano, não sei quantos anos, vírgula, morreu. A Bíblia fala muito isso nas genealogias. Teve até um cara que se converteu só lendo na genealogia. Fulano viveu não sei quantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Fulano teve não sei quantos anos, teve filho e filha e morreu. Aí disse: não, eu tenho que aceitar Jesus. Porque todo mundo está morrendo, daqui a pouco eu morro também, não posso morrer sem Ele. Todos na história nasceram, cresceram, famosos ou não, ricos ou não, mas morreram. Só teve um, que a Bíblia diz que ele viveu, vírgula, mas ele ressuscitou. Os outros, na história deles, teve um ponto final. Na de Jesus, teve vírgula ou reticências. A história continua. Você pode ir em qualquer túmulo de qualquer morto, qualquer defunto aí. Tem aquele que diz: Samaria tem ossos de Acabe. Na Babilônia
tem de Nabucodonosor. Em Roma tem, no Vaticano, cemitérios de ossos com papas, cardeais, ossos de famosos e de não famosos, espalhado por todos os lugares. Mas se você for em Jerusalém, precisa nem você prender numa caravana e pagar o resto do ano parcelado. É até bom conhecer. Dá só uma gulgada, coloca o túmulo de Jesus, a frase que tem lá. Está escrito em inglês. Sabe falar inglês aí? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Oh glória! Oh glória! Ele não está aqui. Porque no primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria Salomé e as outras Marias, lá em Marcos capítulo 16, reuniram algumas substâncias aromáticas de perfume, de aloés, de bálsamo, para embalsamar o corpo, que era a forma que eles faziam, para que não conservasse mais o corpo. E elas foram em direção ao túmulo que estava lá em Jerusalém, e elas iam madrugando pelo caminho, e quando chegaram, ela ia até no caminho discutindo, como é que nós vamos fazer, para tirar a pedra, é pesada, não dá para tirar. Mas quando elas chegaram, elas se surpreenderam, porque a pedra tinha sido removida. No terceiro dia houve um terremoto, aleluia, a pedra caiu no chão, e um anjo estava sentado sobre a pedra, e dizia: vocês procuram quem? Nos mortos, aquele que está vivo. Ei, Cristo não é lugar de morto, aqui no cemitério vocês não vão encontrar ele não, ele não está entre os mortos, ele está entre os vivos, porque ele não está aqui, ele já ressuscitou. O que é interessante, irmão, é que este sangue, ele é tão poderoso, que na vinda de Cristo, ele também aparece. A Bíblia faz questão de falar sobre este sangue. Eu queria achar o texto de Isaías, eu estou com essa Bíblia aqui, ela é mais nova, na minha outra Bíblia está marcadinha. Eu queria fazer só um link do texto de Isaías para um texto que tem lá no Apocalipse, mas eu vou ler só o texto de Apocalipse mesmo. O sumo sacerdote, quando ele ia oferecer, agora eu estou indo para o término, quando ele ia oferecer um sacrifício, que ele degolava, o animal, ele aspergia assim, ó, ele jogava o sangue, a sua veste, que era branco linho fino, que Deus estabeleceu até as vestes que o sacerdote deveria vestir, não era de qualquer jeito não é de qualquer jeito, e não tinham degraus, era uma rampa, para não mostrar a nudez dele. Até nisso Deus detalhou. Não é para mostrar as coxas não, sacerdote, todo bem vestido. E ele subia, e ele aspergia o sangue, e o sangue impregnava com pingos vermelhos na roupa dele. Ele saía, trocava as vestes para lavar. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. A Bíblia diz que também haverá na sua vinda uma característica do sangue dele e do sacrifício dele. Apocalipse capítulo 19, quem está comigo dá um glória a Deus e abre aí Apocalipse 19. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus.
Deixa eu ver se é Isaías 63. Se eu achar aqui, a gente leu 2 textos, tá bom? Glória a Deus. Oh, glória, eu achei. Deixa marcado aí. Apocalipse 19, deixa marcado. Vem comigo para Isaías 63. Isaías 63. Quem achou diz amém. Olha o que diz. Olha a pergunta. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas vermelhas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem é ele, irmão? Por que está vermelha a tua vestidura? E nas tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu, sozinho, pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me estivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Olha só, ele está falando aí de um sacrifício, de um lagar pisado, porque ele faz aqui um link entre a graça e o juízo, a justiça de Deus, a vingança, o dia da vingança, porque nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, mas no dia do juízo, quem não aceitou este sangue vai ser esmagado, e eles é que vão ser o sacrifício. Agora vem para Apocalipse, pedi para você marcar, versículo 19, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, isso aqui a gente conhece esse texto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e os vestidos de linho fino, branco e puro, sacerdotes. E da sua boca saiu uma espada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fica de pé adorando a Deus. Ele responde a pergunta lá de Isaías: quem é este aí? Apocalipse responde: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Verbo, é Cristo. Jesus conclui o seu caminho no tabernáculo celestial. Neste momento Jesus ainda não é coroado. Quando ele completa essa transição, esse caminho do tabernáculo celestial para oferecer o seu sangue ao Pai, a Deus. Jesus agora ele começa uma jornada, e essa jornada vai levar ele para um lugar chamado Hades ou Sheol, para libertar os cativos de lá. Mas para entender sobre os cativos, nós precisamos primeiro entender sobre o Hades. Em outra mensagem eu falo sobre isso. Glória a Deus. Amém?